Olá, meus amigos, de volta com um novo, a meu ver, para partilhar convosco algumas reflexões sobre o medo, ou os medos, e sobre aquilo que eu chamei o medo português. Vivemos tempos de guerra e tempos de medo. Não nos referimos só ao medo dos milhões de pessoas que na Ucrânia, na Palestina, no Líbano, no Irão, mas também nos Emirados Árabes, no Catar, no Bahrein, na Arábia Saudita ou em Israel, correm todos os dias para abrigos ou subterrâneos de prédios entre sirenes de alarme e estrondo de mísseis e drones que espalham a destruição e a morte. É também o medo para pessoas de outros países e outras latitudes, como é o caso do nosso, Portugal, que apesar de estarem longe desses teatros de guerra direta, aguardam com ansiedade os outros efeitos da guerra que se traduzem em fluxos migratórios, refugiados sem casa nem sítio para onde possam ir, ou então na subida da inflação, nos aumentos dos preços, dos combustíveis e do resto, e na pobreza que acaba por todos tocar em consequência da guerra. Medo da guerra que é também a ansiedade da incerteza no futuro. O medo é uma reação natural, uma reação humana e é reveladora do nosso instinto de sobrevivência. O medo que se manifesta e por vezes confunde com uma ansiedade constante é assim normal e até é importante para a nossa sobrevivência, para aquilo que se chama o nosso estado de alerta. Ter medo é, pois, de alguma forma bom para o ser humano. E só há duas formas de reagir ao medo. Ou atacar o medo, ou a causa do medo, ou fugir. Eu, se tenho medo, a reação é, portanto, ou fujo ou ataco. Claro que há os outros medos, aqueles que nos tolhem a reação e, como tal, são maus, e ainda há as chamadas fobias, medos doentios, que carecem de tratamento e de ajuda porque na verdade, são patológicos. O medo de andar de avião, o medo de conduzir ou andar de carro, ter medo de insetos, de ratos ou outros peixarocos, são medos muito comuns e muito vulgares. Mas quando eles se tornam incapacitantes, requerem, na verdade, a ajuda de especialistas, nomeadamente de psicólogos. Somos, portanto, uma geração que ainda foi criada no medo como forma de domínio e de controle da mente. Muitas crianças da minha geração, e os que me ouvem e escutam sabem que assim é, tinham medo do escuro, medo de fantasmas, medo das almas do outro mundo, sendo que as deste, na verdade, assustam bem mais e são mais perigosas. Medo, por exemplo, da polícia. Olha que eu chamo polícia. Medo de pessoas idosas. Olha o velho que vem aí e te vem buscar e coisas desse tipo, ou até do cigano, porque os pais de algumas dessas crianças, se calhar com a melhor das intenções, lhes passavam esses receios ou ameaças, caso se portassem mal ou não comessem a sopa toda, por exemplo. Hoje, é claro que a esse nível os tempos são muito diferentes, e felizmente que assim são. E na ditadura ainda havia o medo da denúncia por algum bufo da polícia política, a PIDE, o medo imposto pela sociedade hierarquizada do regime, nos ministros, secretários de Estado, diretores-gerais, numa pirâmide até ao regedor da freguesia, a autoridade e o poder a imporem-se, não pelo mérito, nem pela escolha livre e democrática, mas pelo medo. O respeito pela autoridade confundia-se assim com o medo. Mas depois da Revolução, o medo não deixou os portugueses e continuou a insinuar-se nas formalidades, nos requerimentos, na burocracia que tomou conta do Estado, tolhendo-o na sua função e manietando os cidadãos. Qualquer coisa, por mais simples que se pretenda fazer, exige preencher formulários, juntar mais uma dúzia de documentos e outras coisas, todas elas difíceis de obter. Temos medo do Estado pesado e dos seus 1000 tentáculos escondido no chamado jus imperium da autoridade, perante o qual o cidadão sente que nada pode fazer ou pode fazer muito pouco.
É a EML a fiscalizar os parquímetros, a polícia a espreitar com radares nas esquinas ou até com radares automáticos, dos quais nós nunca nos recordamos onde é que se encontram, sempre à caça da multa. E isso faz com que cada dia que uma pessoa saia à rua ou entre numa repartição ou num serviço público ou até privado, esteja sempre com medo de se ver envolvido numa dessas armadilhas, nomeadamente do Estado. E se tentamos reclamar, nunca se encontra ninguém para reclamar, que possa falar connosco. E encontramos agora essa terrível barreira eletrónica dos assistentes automáticos. Prima 1 para isso, prima 2 para aquilo, num esforço para nos fazer desistir. Eu pessoalmente tenho medo de ligar para qualquer sítio. Tenho medo de ser multado, por mínimo pormenor que possa me ter esquecido. E depois há essa coisa chamada autoridade tributária, que não perde um dia nem um euro. Ficamos com medo cada vez que um envelope nos chega à caixa de correio vindo dessa autoridade sem rosto que nos controla mês a mês. Eu, por mim, passo a vida a espreitar o site deles, a ver se tenho tudo em dia, se não devo nada, se não terei deixado de passar um prazo ou se não terei perdido um e-mail eletrónico onde me perseguem com qualquer coisa que falte pagar. E depois há ainda a religião ou as religiões em geral, todas elas a ameaçarem-nos com o fogo do inferno, o castigo eterno de um Deus castigador e justiceiro, quando, enfim, todos sabemos, aqueles que acreditam, que Deus é a essência do amor, do perdão e do acolhimento sem exceção de ninguém, daqueles que creem e também daqueles que não creem. E que o inferno, como dizia o psiquiatra naquele programa de rádio, o inferno somos nós. Foram os medos, esses medos que nos marcaram e ainda marcam, bem como a milhões de pessoas em todo o mundo. E claro, falo finalmente do medo da doença e do medo da morte. Coisas que não controlamos e são humanas e são inevitáveis. Vivemos cada dia no medo. E como é que reagem os portugueses a esses tantos medos que nos amarram e tolhem o viver? Bom, os portugueses reagem de uma forma assaz peculiar. É o chamado medo português, uma espécie de medo até de existir. Não reagem ou reagem pouco. Se puderem, aliás, fogem e nunca, mas nunca atacam. O português, na verdade, quer passar despercebido no meio disso tudo. Como diz o extraordinário filósofo português, o José Gil, o português anda por aí. E como o português, na verdade, é assim que o português gosta mais de estar. É por aí. O que é que vais fazer no fim de semana? Nada. Vou andar por aí. E o que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? Bom, significa não fazer nada de especial, mas de preferência não incomodar nem ser incomodado. Passar despercebido. Não vai alguém lembrar-se de o interpelar. Não quer dizer que o português não tenha talento, mas a habilidade especial do português é descobrir maneiras de furar regras ou contornar a lei, e nisso é verdadeiramente criativo. É essa, aliás, a sua reação compreensível à burocracia e aos outros medos que o ameaçam no dia a dia. A capacidade do desenrasca do português, e nisso somos mestres, é a reação ao medo da burocracia e do peso do Estado ou ao mau funcionamento dos serviços, sejam eles públicos ou privados. O português é mestre a desenrascar-se e a passar despercebido. É o medo supremo. O medo de si próprio. O medo de existir. E esses medos e essas habilidades não nos permitem reagir nem atacar. O português, aliás, raramente ataca com fundamentos ou propostas inovadoras. Ele antes embrulha-se em falas redondas ou em vulgaridades. Nisso, somos parecidos com os chineses, que nunca dizem não, nem nunca se percebe exatamente e verdadeiramente o que é que pensam de qualquer coisa. O português é uma espécie de chinês da Europa, mas com pouca paciência. Essa opacidade e essa ausência da ação
fundamenta em grande parte a explicação pela qual cada vez mais os portugueses menos acreditam nos seus políticos e na política como um meio de resolução dos seus problemas. Isto porque os políticos portugueses em geral nunca se comprometem muito e dizem todos mais ou menos o mesmo, que acaba por ser nada. O ideal para um político português é, na verdade, que nada aconteça, nem o incomodem durante o seu mandato ou durante o período para que foi eleito, muito menos que lhe perguntem com objetividade como é que ele resolvia de forma diferente os mesmos problemas, os nossos problemas. É também essa a explicação para 50 anos depois da liberdade continuarmos a viver cheios de medo. Medo de existirmos, medo de nós próprios e com menos vontade de agir ou atacar e com mais vontade de fugir. E o poema que escolhi para este, a meu ver, sobre o medo, é um poema que se chama mesmo O Medo, de Carlos Drummond de Andrade, esse extraordinário poeta brasileiro. Na verdade temos medo, nascemos escuro, as existências são poucas, carteiro, ditador, soldado, o nosso destino incompleto. E fomos educados para o medo, cheiramos flores de medo, vestimos panos de medo vermelhos nos vadiamos. Somos apenas uns homens e a natureza traiu-nos. As árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes, refugiamo-nos no amor, este célebre sentimento. E o amor faltou. Chovia, ventava, fazia frio em São Paulo. Fazia frio em São Paulo, nevava. O medo com a sua capa nos dissimula e nos berça. Fiquei com medo de ti, meu companheiro moreno, de nós, de vós e de tudo. Estou com medo da honra. Assim nos criam burgueses, o nosso caminho traçado. Por que morrer em conjunto? E se todos nós vivêssemos? Vem a harmonia do medo, vem ao terror das estradas, susto na noite, receio de águas poluídas, muletas de homem-só. Ajudai-nos lentos poderes do Laudan, até a canção medrosa de parte se transe e cala-se. Faremos casas de medo, duros tijolos de medo, medrosos caules, repuxos, ruas só de medo e calma, e com asas de prudência, com resplendores covardes, atingiremos o cimo da nossa cauta subida. O medo, com sua faísca, tanto produz carcereiros, edifícios, escritores, este poema, outras vidas. Tenhamos o maior pavor. Os mais velhos compreendem. O medo cristalizou-os, estátuas sábias. Adeus, adeus. Vamos para a frente recuando de olhos acesos. Nossos filhos estão felizes, fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade, depois da cidade o mundo, depois do mundo as estrelas, dançando o baile do medo. E com esse poema, O Medo, de Drummond de Andrade, terminamos o A Meu Ver de hoje. Aproveito para vos desejar uma excelente primavera e uma Páscoa feliz.